Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui imbuídos de comentar sobre o Livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espaço universal. A questão 35 pergunta o seguinte: o espaço universal é infinito ou limitado? Resposta dos Espíritos: infinito. Supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão. Bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Bem, deduzimos que, naturalmente, o espaço é infinito, e porque é o desconhecido. Inclusive, reportando a pergunta segunda pergunta do Livro dos Espíritos, que diz: que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Naturalmente que o espaço, ele é desconhecido do homem, então ele é infinito. Agora, vamos imaginar que na nossa pequena evolução ainda, nós imaginamos tudo que nós olhamos ao nosso redor, nós sentimos, nós vemos, enfim, está próximo de nós e está conosco. Porém, nós, quando imaginamos algo infinito, é algo muito, muito ainda fora da nossa esfera mental. E aí, quando nós imaginamos assim, mas e se houver ali um limite? E os Espíritos respondem: além desse limite, haveria alguma coisa, e é assim que pensaríamos. Então, sendo Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós imaginamos que estamos imbuídos nessa vida de, como diz Miranês, aqui ele diz o seguinte: em todos os lugares da criação de Deus existem segredos. O segredo é a esperança e nos dá um motivo para trabalhar, esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Ah, se não houvesse esperança no mundo, o que seria do ser humano? O que seria de nós, pobres habitantes dessa terra? Então essa esperança, essa vontade, a esperança que nos dá vontade de crescer, que nos dá vontade de trabalhar, que nos dá vontade de melhorar. E ela está intrinsecamente ligada nós com Deus. Porque o Pai, ele colocou a esperança como a ligação que nós temos constantemente com Ele, é a esperança. Em termos de sentimento,
Agora, aqui ele diz o seguinte, o Espírito Áureo diz o seguinte: o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal liga a criatura ao Criador. É a fonte inesgotável, sempre ao alcance de todas as criaturas. É através desse fluido cósmico universal que nós temos essa ligação constante com Deus. Quando nós dizemos, nós estamos em Deus, nós estamos com Deus e Deus está conosco. Porque é como se estivéssemos em uma bolha, tá certo? E Deus tomasse conta daquela bolha. Nós estamos intrinsecamente ligados, estamos nele como ele está em nós. E é isso que nos faz sentir essa vibração através do nosso pensamento, né? Nós buscamos Deus nas orações, e interessante que ele fala aqui também, o Espírito Áureo, ele diz o seguinte: o pensamento é uma radiação da mente espiritual, de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Até o nosso pensamento, ele é extraído do fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal ou elementar, aí ele se dá em grandes transformações, em inúmeras transformações, ponderáveis e imponderáveis. E o pensamento é um deles. Por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio e tantas outras substâncias são oriundos do fluido cósmico universal, vamos dizer assim, da matéria elementar. Ela tem muito mais do que nós imaginamos. Em todos os espaços fora do nosso globo, nos espaços siderais, não existe um vazio. E mesmo se existisse o vazio, ali ainda teria, vamos dizer assim, cheio das coisas de Deus. Mas o espaço infinito, porque ele não tem começo nem fim, e acima de tudo ele é desconhecido por nós. Agora, Miranês diz o seguinte: os segredos de Deus são igualmente infinitos, e pela nossa vontade e esforço eles irão desabrochando diante de nós em sequências intermináveis. Então certamente nós vamos compreender melhor essa magnitude, todo esse desconhecido nosso, ele vai descortinando, e nós vamos, na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo mais das coisas de Deus. O segredo é a chama da esperança, e nos dá um motivo para trabalhar esperando o melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Então, de acordo com o que nós vamos entendendo, vamos evoluindo, nós vamos melhorando, nós vamos entendendo, vamos encurtando mais esse infinito que nós dissemos agora, porque nós estamos, como ele diz ainda, estamos num planeta que, se ele não existisse no universo ou na nossa própria galáxia, não faria falta nenhuma. Tão pequeno é o nosso planeta e tão pequenos somos nós, mas nós temos a nossa importância, logicamente, e nós somos todos criaturas e filhos de Deus, e ele está sempre conosco na medida que nós o buscamos, e essa ligação ela se faz através desse fluido cósmico universal, né? Que estamos em Deus assim como Ele está em nós. Essa centelha divina que habita em nós, ela é produto daquilo que chamamos fluido cósmico universal. Também
Interessante. O Espírito Áureo, ele diz, o fluido cósmico que liga a criatura ao Criador é a fonte inesgotável, sempre ao alcance das criaturas. Então essa ligação é feita através, como nós já dissemos, do fluido cósmico universal, e nós estamos intrinsecamente ligados a Deus. Todas as criaturas, né? Animais, vegetais, hominais, etc. O Espírito Áureo diz algo interessantíssimo. Ele diz: é no celeiro inesgotável do seu hausto divino que os arcanjos retiram o plasma vivificante com que constroem as galáxias e formam as constelações, distendendo-se, multiplicando pelos domínios sem fim a esplêndida sinfonia da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.